mais de 100 deputados. O último levantamento que eu tinha era que aproximadamente 115 deputados de oposição assinaram um pedido de impeachment do presidente Lula após o petista comparar a ocupação militar israelense na faixa de Gaza ao holocausto dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Subscreveram o documento elaborado pela deputada Carla Zambelli, parlamentares como Júlia Zanata, o líder da oposição na Câmara, que é o Carlos Jordi, Rosângela Moro, Márcia Van Hatten e o pastor Marcos Feliciano. Vamos conferir aqui, né? Ô, Matheus, temos aqui a íntegra dos parlamentares que assinaram esse documento. Essa lista que eu passei para o Matheus um pouco antes, então ela está relativamente até defasada, porque já tem uma nova lista de 114 parlamentares. Mas, enfim, aqui a gente já tem uma ideia de quem assinou. Carla Zambelli, Mário Frias, Carlos Jordi, Kim Kataguiri, Ibiaquice, General Girão, o deputado Luiz Felipe de Orlando e Bragança, que já está com a gente aqui, esperando para falar sobre isso. Carol de Tone, Messias Donato, o Zuco, Zé Medeiros. Pode passar a próxima página, Matheus, por gentileza? Bibo Nunes, Adriano Ventura, que é do Novo, Felipe Barros, Gilson Marques, Luiz Lima, Eli Borges, Ricardo Salles, Marco Feliciano. Pode passar a próxima lista, Matheus? Nessa lista aí tem 107 parlamentares. Agora há pouco eu conversei com a deputada Carla Zambelli por mensagem, ela me falou que essa lista já tem 114 nomes. Só estou esperando aqui a lista atualizada para poder atualizar também lá no site, tá? Deixa eu trazer agora, Matheus, vamos colocar aqui, por gentileza, o deputado Luiz Felipe de Orlando e Bragança para falar sobre essa reação, né, dos parlamentares sobre essa fala do presidente Lula. Deputado, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado por estar me recebendo. Deputado, eu conversava hoje pela manhã com a Carla Zambelli, ali por troca de mensagem, e ela me falava que existe um movimento de fato para você tentar fazer crescer, né? Para você criar um movimento de impeachment do presidente Lula por conta dessas falas, né? Que a ideia é realmente que vocês apresentem um pedido de impeachment robusto. Porque na avaliação de vários parlamentares, e não só de oposição, o que o Lula falou anteontem foi algo inconcebível. É por aí mesmo, deputado? Quer dizer, a Câmara, neste pedido, dá um recado claro ao Palácio do Planalto que não vai tolerar qualquer declaração de qualquer vulto do presidente da República? Boa tarde. Boa tarde. Olha, de fato, a reação não só da oposição, mas de vários deputados do centro e também da mídia e apoiadores até do presidente Lula. Porque lembra que o presidente Lula, em termos de representatividade expressada aqui pelos seus parlamentares, é uma minoria. São 140 deputados, praticamente, que são da esquerda. A maioria é o bloco do centro, né? E temos aqui, nós, da oposição, temos uma minoria também. Então, o centro é o maior bloco. E esse centro está também na sociedade, ele está nas mídias, ele tem... são empresários, são pessoas até que votaram no Lula. E esse centro está expressando de uma maneira muito contundente que isso é inaceitável. Uma fala alinhada com um grupo terrorista, uma narrativa contra uma etnia específica, contra uma religião específica, contra um Estado constituído, isso é gravíssimo em vários níveis, né? Talvez o governo queira minimizar os impactos, né, dessas falas. Mas, de fato, no contexto de relações exteriores, de país, isso é um marco que cria uma divisão muito grande para as futuras parcerias que o Brasil possa vir a fazer. Certamente vai abalar algumas das parcerias que já fizeram. Então, é isso que nós temos preocupação. Qual é o Brasil que nós temos projetado para frente. E o Brasil que ele está projetando, esse governo especificamente, com essa mudança de abraçando terroristas, sendo um dos únicos países no mundo a abraçar a narrativa terrorista. Nem os próprios países da Liga Árabe estão adotando essa narrativa. Vejam o quão radical foi o nosso incumbente da presidência da República. Então, é esse aspecto que está gerando choque, além da oposição. Então, a gente tem que levar isso com muita seriedade. E, sem dúvida, na minha opinião, nós não fazendo nada, e não fazermos nada, desculpa o português aqui,
vai deteriorar a questão brasileira, não só política, mas certamente econômica e social. Vimos como é que foi a reação de Israel contra os colombianos, que lá tem um presidente que era ex-narcotraficante, guerrilheiro, general e guerrilheiro das Farc, e agora está como presidente da República falando os maiores absurdos. E o que está acontecendo com ele? O Israel criou toda sorte de limitação, embargo de exportação para a Colômbia, de tecnologia que afeta os armamentos, os radares, computadores. Então, vai afetar certamente a economia. No caso do Brasil, a declaração do embaixador israelense foi até pontual, especificando somente o presidente Lula, o autor da fala. Então, ele não envolveu o país ainda. Não fez ainda um país não grata, fez só uma persona não grata. Então, está isolado na questão do presidente. E é exatamente isso. Eles entendem que o país não é o presidente não representa o país, está bem nítido isso. Ele está querendo colocar a gente em rota de colisão com nossos antigos parceiros e quer abraçar ditadores, quer abraçar terroristas, narcotraficantes regionais. E aí esse tem sido o norte de relações exteriores e nós temos que reagir contra isso. Não reagindo é muito pior. Agora, o presidente Lula, o Palácio do Planalto, como eu contei agora há pouco aqui no bastidor, eles partem da premissa de que, neste momento, essa crise diplomática com Israel não vai trazer prejuízo de caráter econômico ao país. De fato, essa é uma premissa verdadeira ou essa é outra premissa equivocada do Palácio do Planalto? Olha, do ponto de vista direto, é bem provável que eles tenham razão, né, em termos de como é que isso vai impactar a nossa economia. Israel é um país pequeno, com uma economia pequena, no entanto, é um país muito rico e muito voltado às novas tecnologias, tem muito a oferecer na questão de defesa, certamente não virá nada nesse quesito aqui para o Brasil, em função dessas falas, ao menos durante esse governo. Então, certamente que o impacto econômico é limitado. Agora, eu não vejo também esse ganho com a Liga Árabe de se antagonizar com Israel agora. Qual é o ganho? O árabe vai comprar mais, os países árabes vão comprar mais o Brasil, porque o Brasil está agora contra Israel? Eu não acho que faz sentido nenhum. Então, foi uma postulação política de zero ganho econômico. Pode ter um zero impacto negativo econômico, ao menos no curto prazo, como eu mencionei o caso da Colômbia. Existem desdobramentos aí de você ter um presidente que está com discurso antissemita. Isso, no foro internacional, isso tem efeitos também. Então, os países vão estar muito preocupados em fazer negócio com o Brasil. O próprio Estados Unidos, eles devem estar pensando agora, poxa, imagina se o Brasil agora vira o Irã das Américas. Será que nós vamos tratar o Brasil como um parceiro estratégico? Aquela ideia do Guedes, do Paulo Guedes, de friendshoring, de ter a cadeias de fornecimento vinculadas a países próximos e países amigos? Será que continua essa vertente dos Estados Unidos? Aí sim começa a ter impactos econômicos. Eles começam a optar pelo México, começam a optar pela Argentina, e aí o Brasil fica fora dessa dinâmica comercial por causa de um discurso desse. Né? Agora, sabemos que não é somente um discurso. Ele está querendo, de fato, reposicionar o país. Esse que é o grande problema. Está posicionando o país como... É isso que, desculpa, eu lhe cortar, deputado, eu queria justamente esse ponto que eu queria abordar contigo, até para a gente já encaminhar para o encerramento. Só acredita que esse discurso do presidente Lula, ele foi uma gafe ou ele foi intencional? Não, totalmente intencional, consistente. Ele, até pouco tempo atrás, ele fez parte, ele está enviando dinheiro para uma organização da ONU, em que ainda está aparelhada por terroristas, foi noticiado no mundo inteiro, um grande escândalo. Então, ele está financiando indiretamente grupos terroristas em função de financiar essa agência da ONU, que não está limpa. Vários países deixaram de financiar essa agência da ONU. Então, o país está dobrando, nosso Brasil está dobrando a aposta, isso por causa do Lula. Tivemos ali a África do Sul, que fez uma menção também nesse sentido,
de que Israel estava no sentido... Israel estava praticando genocídio na Palestina, então o Brasil foi signatário desse documento também. Então é uma consistência muito preocupante. Nós também abrigamos navios do Irã à revelia do que sem nenhum ganho possível. Então é somente para colocar o país numa rota de amizade com o Irã e numa rota de inimizade com os parceiros ocidentais. Então tem sido uma linha consistente. Né? Imagino que aí o Amorim, que está por trás disso, né? O nosso eminência parda das relações exteriores do Brasil, e eles são da linha antiga, defunta, do marxismo, em que o imperialismo precisa combater o imperialismo capitalista, então todos os países que representam esse imperialismo capitalista são inimigos. Então ele está aí nessa linha. Muito perigoso para o país. Isso não está sendo comunicado, as pessoas estão dando apoio ao governo ou porque são da esquerda, ou porque pensam que o socialismo funciona. Mas, independente disso, a grande questão desses apoiadores do governo, incluso parlamentares do centro, é se queremos ficar amigos e irmãos dos ditadores, daqueles que estão envolvidos com terrorismo no mundo, e se queremos ficar inimigos, comprar inimizade e possível conflito com o Ocidente, que são nossos amigos tradicionais, do qual ainda temos extremas ramificações sociais, políticas e econômicas. Isso não está sendo debatido. Então, o governo, sozinho, está fazendo essa menção, essa mudança de rumo. E a sociedade precisa saber, porque os impactos certamente vão ser negativos em todo esse escopo que eu mencionei.